Olá, mais uma quarta-feira, trazendo para você mais um podcast Fala Comigo Deus. Então, não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Nós vamos ter uma tarde juntinhos falando da Palavra de Deus. Hoje com uma convidada super pra lá de especial. Não vou falar ainda o nome. Quem vai falar é quem? Raquel, né? Muito obrigada por você estar aí nos assistindo toda quarta-feira. Olha, você vai ser ricamente abençoado hoje também, ou abençoada hoje também. Seu almoço não é mais só aquele alimento puro. Agora você tem um alimento especial também, que é o alimento da palavra de Deus, para enriquecer sua vida. Às vezes você está triste, né? Foi almoçar, abatida, né? Com os problemas, que a gente tem tanto problema às vezes. Mas agora você vai ter um refrigério, o refrigério da palavra. Você vai ouvir um testemunho, você vai ouvir uma pessoa falar de coisas muito lindas e muito importantes. Muito bem. Tá aí, ó, no almoço. Quando você estiver lá no seu trabalho, comenta com seu colega, com a sua colega, que tem esse programa, o Fala Comigo Deus, que vai edificar a sua vida. E você vai estar também fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho de certa forma, não é não, Raquel? Isso mesmo. Divulgando, né, esse programa maravilhoso que é para você, tá bom? Não esqueça. E depois, quando chegar em casa, convida lá a sua família, fala com ela, participa, compartilha, tá bem? Vai ser muito importante, vai abençoar muito seus amigos, seus familiares, tá bom? Vamos lá. Vou falar com Raquel agora, que vai estar aqui comigo nesse programa, me ajudando nesse período de 1 hora. Toda quarta, de 12h a 1h, nós temos esse encontro marcado, né não, Raquel? Isso mesmo. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar com vocês aqui em mais uma tarde no nosso podcast Fala Comigo Deus. Como a Ângela falou, nós queremos ser a sua companhia no horário de almoço às quartas-feiras. E queremos que você receba essa mensagem de Deus. Esse é o nosso propósito, que Deus fale com cada um de vocês. Nessa tarde, nós estamos recebendo uma convidada muito especial, uma convidada que eu particularmente conheço desde menininha. Ai, né? meu Deus. Vi crescer, e eu Eu sou não posso muito dizer o orgulhosa, muito orgulhosa de estar recebendo ela aqui. É um grande prazer. Ela é uma profissional da educação, trabalha com educação, e ela tem um nome muito grande, gente. Eu vou ter que ler aqui, porque senão eu não vou saber falar o nome dela, não. Nós estamos aqui com a Raíssa Lazari de Lima Porto Miranda, né? Professora, trabalha em escola da prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, e ela vai trazer para nós um grande testemunho falando sobre como nós podemos ser cristãos e como nós devemos estar colocando Jesus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Então, vou deixar ela cumprimentar os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo nessa tarde. Olá, gente, boa tarde. É um prazer estar participando desse podcast, Poxa, né? o prazer é nosso. Contando a minha experiência com a educação e levando também uma mensagem de esperança, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Então é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Prazer é nosso. Prazer é nosso. E eu quero falar com vocês também sobre as nossas patrocinadoras. Nós temos 2 firmas, né, que nos patrocinam, que é a Rarice e a Qualificar, que trabalham com terceirização de mão de obra. Ângela pode explicar mais um pouquinho sobre essas firmas, para ficar bem claro. Sim, você que tem uma empresa, ou conhece alguém que tenha uma empresa e não quer lidar mais com o empregado, não tem mais paciência, porque é meio complicado a mão de obra mesmo, né? Lidar com administrar a mão de obra. Você pode fazer contato com a Qualificar, vê lá, procura lá na rede social da Qualificar, a Raquel vai falar direitinho. Uhum. E você pode ver o trabalho impecável dessas empresas que nos patrocinam, né, Raquel? Que nos ajuda a estar aqui de pé, aqui toda quarta-feira, de 12h a 1h, trazendo para você. E não é difícil, não. É uma empresa simples, mas tem um trabalho impecável, tem uma qualidade muito boa. Você vai ver lá, vai lá no status, né, toda da rede social. A nossa rede social, então, Isso. @
Qualificar Cervicos, né? Sem cedilha, Qualificar Cervicos, tudo junto. E @r.a.rice. Então, prestigiem essas firmas, essas empresas, para que a gente possa manter o nosso programa. E a Qualificar também, né? Qual é o endereço da Qualificar, Raquel? Eu já falei. Já falou? Qualificar Cervicos, sem cedilha. Sim, novamente. E a isso. Rarice, Isso. r.a. Beleza, então. É só ir lá, procura, né? E ver direitinho. Gostou? Gostou do que viu lá? Da apresentação? Faz um contatinho com a gente e quem sabe um contrato. Vai ser bom, vai fortalecer, tá bom? E você vai diminuir sua dor de cabeça. Com certeza. Muito Também bem. quero falar, né, sobre as nossas redes sociais aqui do programa especificamente, né? Então, no Instagram, @Fala Comigo Deuscast, @Fala Comigo Deuscast. Então, vai lá no nosso Instagram e começa a seguir a gente, se você ainda não está seguindo, tá? Fala com os seus amigos, para estarem seguindo a gente, para dar aquela força para o nosso programa, tá? E no Facebook, podcast Fala Comigo Deus. Podcast Fala Comigo Deus. Então, no Facebook, faz a sua inscrição e no Instagram, segue a gente. Muito bem. E agora vamos apresentar nossa convidada? Opa! Sem delongas, dona Raquel. Então, gente, vou dar aqui uma ficha técnica da nossa convidada, gente. Olha só. Ela é uma jovem cristã. Ela pertence à Igreja Evangélica Congregacional A do minha também, Eu igreja. também já Linda, fui Maria dessa igreja, linda, gente. encantada. Muito maravilhosa. É uma honra pra gente, né? Isso aí. Tem 29 anos, muito novinha. Casada com Natan Miranda. Um grande homem de Deus. Ela cursou o ensino médio normal, é licenciada em pedagogia, pós-graduada em educação especial, professora de educação infantil na Prefeitura do Rio de Janeiro, pela Secretaria Municipal de Educação. Vamos começar então, Raíssa? Então, temos umas perguntas para fazer para você. Muito bem. Raíssa, eu quero te dizer também que é um prazer enorme. Primeiro que eu congrego com você, juntamente com a Raquel, de vez em quando. Eu tenho que falar. Com certeza, Vê né? se volta, querida. Muito bem. E, assim, eu vejo o teu trabalho, para mim, é gratificante ter você aqui nesse programa, porque, assim, todos os programas nós temos uma convidada ou um convidado especial, todos são especiais e todos falam a verdade. São homens e mulheres de Deus que vêm aqui, né, Raquel? Sim. Temos maior cuidado, que esse programa é um programa evangélico, é um programa para divulgar a palavra de Deus e os testemunhos das pessoas. Então, é muito sério. Esse programa é sério para você, é feito com muito amor, com muito carinho. Mas vamos lá. A primeira pergunta, Raíssa, é assim. Raíssa, em que momento de sua vida você teve um encontro com Jesus e o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida? Qual foi esse dia mais importante da sua vida? Então, a minha caminhada com Jesus começou muito cedo, né? Eu entrei na igreja entre 8 e 9 anos por um convite, né? Fui com a minha mãe, tinha acabado de fazer primeira comunhão na igreja católica. Até tive uma certa resistência para poder querer ir à igreja evangélica, né? Mas por um convite, nós fomos, né? E eu me encantei pelo cultinho. Então, assim... Se encantou pela Igreja do Encantado. Isso. Eu estava... muito nova, fui pro cultinho. Lá no cultinho era a tia Claire, que tá lá na nossa igreja até hoje, né? Legal. E ela tinha um método, assim, muito especial de ensinar. E aí também cai na questão da educação, dessa minha paixão pela educação, né? De decorar versículos, de colecionar adesivos. E isso me encantou. E eu fiquei sempre pedindo à minha mãe pra voltar. Olha. Que interessante. Isso. E aí acabou que eu e minha mãe ficamos na igreja e logo depois, com esse período no cultinho, né, me envolvendo nas questões de Deus, né, Deus foi me tocando e eu compreendi que Ele era o Senhor e Salvador da minha Já vida. ali, naquele momento. Sim. E logo depois eu pedi o batismo para poder estar
passando para a igreja, né, de uma forma pública, A sua decisão. aquela transformação que Deus já tinha feito na minha vida, né, o reconhecimento de que Ele era o meu Salvador, né, o reconhecimento de que eu era pecadora e que eu carecia da graça dele, né. Então foi não teve um marco, mas foi um processo ali de conversão, né. Enquanto eu era muito nova, eu já me decidi por Cristo. Quantos anos você tinha nessa época? Eu acho que eu tinha de 8 para 9 anos. Que Ainda lindo. menina, né? É, Então, que lindo. então, Raquel, a gente vê claramente a ação do Espírito Santo, né? Na vida de uma menina. Mãe, pai, né? Você que tem seus filhos, que ainda não pensou, pense. É importante levar para casa do Senhor, mostrar o certeza. caminho, a própria palavra diz, né? Ensina o caminho ao teu filho que deve andar, o caminho que teu filho deve andar, para que mais tarde não venha se desviar dele. Você vai ter menos trabalho na educação, né? Você vai ter mais facilidade em orientar melhor o seu filho, dar um futuro melhor, porque ninguém pode fazer como Deus faz, né? Ele faz o melhor, né, para a criança, né? Com certeza. Dá melhor. lindo. Muito bem. E a sua mãe? Ela continua na igreja? Então, eu perdi a minha mãe quando eu tinha 19 anos de Eu não idade. acompanhei, né? Porque É. eu retornei à igreja agora, né? Sim, eu permaneço na mesma igreja até hoje. Uhum. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu perdi minha mãe. Minha mãe tinha 48 anos, nova, né? Morreu jovem. E foi assim, Foi um exemplo para você, né, Raíssa? com certeza. Tanto na igreja, né? Ali no ensino bíblico, como na questão também da educação, né? Minha mãe era uma explicadora que dava aula ali no bairro, dava aula na nossa casa. Então, eu cresci num ambiente educacional, na verdade, Que né? bacana. Então, eu perdi minha mãe com 19 anos, né? Eu já trabalhava numa escola, era a primeira escola que eu trabalhava. Eu já tinha terminado meu normal, né? Então, eu já estava empregada nesse período, né? Foi um período muito difícil para mim. Mas eu reconheço que se não fossem os meus irmãos da igreja, eu não sei o que seria. Teve apoio da igreja, então. Muito apoio das minhas Que amigas. maravilha, né, Raquel? Lindo Que isso, bênção. Até a minha família, que Muito muitos bom. não são cristãos, eles reconhecem que a igreja esse fez. apoio da igreja, Da e igreja. reconhecem o quanto foi Que importante maravilha. estar nos caminhos do Senhor nesse bom. período tão Lindo difícil, isso. né, para mim, né? Porque ele é o Consolador, o Espírito Santo. Com consolou, certeza. Né? Ela Com já certeza. tá entrando na segunda pergunta. Não, Fazer. tá bem. Bom, explica como foi a sua escolha profissional, né, obviamente, né, qual o seu propósito, além do educacional, em relação ao seu trabalho, como testemunhar sobre Jesus no ambiente de trabalho. Pergunta longa, hein? E sem pregar, porque você explica onde você trabalha, como você trabalha, porque isso é importante, é uma pergunta maravilhosa. Porque nós somos cristãos, não podemos também sair falando de qualquer maneira, em qualquer ambiente, tem que saber como fazer a obra. Explica aí pra gente. Com certeza, né? Como a Raquel já falou pra gente, eu sou professora de educação infantil da rede do município do Rio de Janeiro, né? Então, eu trabalho com crianças bem pequenas, né? Atualmente, a minha turma são de crianças de 3 a 4 anos, mais ou menos, né? E o Estado, ele é laico, né? Então, eu não posso pregar a minha fé para as crianças. É importante, ó. Assim como nenhum outro professor de outra religião pode pregar a sua fé. A gente Respeito precisa. às leis, né? Sim. Exatamente, a gente precisa deixar isso claro, né? Uma pergunta Que é importante a gente deixar isso claro. E que a Bíblia nos assegura de que a gente precisa respeitar as autoridades instituídas e que a gente também precisa respeitar as leis. Isso é uma forma de testemunho. Então, Muito quando bom. eu não prego ali dentro do meu Obedecendo. trabalho, obedecendo que existe uma hierarquia e uma lei que me diz que eu não posso fazer isso no meu ambiente de trabalho, eu tô ali dando testemunho, né, e sendo profissional ali também no meu ambiente de trabalho, né? E por eu não poder falar, né, de Jesus ali no meu ambiente de trabalho, né, eu preciso testemunhar de Jesus, né? Eu lembro no meu período de discipulado com a Cíntia, a tia Cíntia lá da igreja, que ela falava muito que nós precisamos ser a única Bíblia que uma pessoa pode ler.
Então as A pessoas... sua vida Exatamente. remete à Bíblia. Exatamente. Então, Então, o comportamento. a sua conduta, Muito lindo né? isso. A sua conduta no seu ambiente de trabalho, ela precisa fazer a diferença e dizer a quem você serve. E dizer o Deus que está Demonstra, dentro né? de você. Demonstrando, né? Exatamente. Que Dizer lindo. o Deus que está dentro de você, né? O Espírito Santo, ele habita em nós. Espetacular. Uma vez que a gente aceita a Jesus, a gente é selado com o Espírito Santo. Se a gente é selado, ele está dentro de nós, nos conduzindo, né? Nos direcionando, até nos orientando o que não fazer, né? Isso. Então, assim, o nosso comportamento, ele diz muito sobre quem a gente é e a quem a gente serve. Então, essa é a melhor forma da gente estar testemunhando de Jesus no nosso ambiente de trabalho, ainda que a gente não possa falar, pregar. Acolhendo uma criança, né? A gente dando conselhos, ensinando princípios. Na área da educação infantil, quando eu falo para uma criança que não pode bater, quando eu falo para uma criança que não pode morder, quando eu ajudo uma criança a mediar conflitos, eu estou ajudando ela a ser um ser melhor. Então, eu estou ensinando ali também a ela princípios bíblicos, isso mesmo. que são princípios bíblicos, Sim. né? E o fruto do Espírito Santo, na verdade, E dá o amor mansidão, o domínio próprio, o O amor. amor, você acaba demonstrando o amor de Deus mesmo para aquela criança. Exatamente. E isso já é Sem falar. sem Sem falar, pregar. sem Isso. pregar. Essa é a diferença. Sem Né? pregar. Até em tomadas de decisões, às vezes, com direção, reuniões, sua postura. Isso muito diz também sobre quem você serve, né? Dentro no seu ambiente de trabalho, sem que você precise ficar ali pregando, né? Às vezes desrespeitando o outro, porque às vezes o outro tem uma outra religião, mas assim, você consegue ser luz no seu ambiente de trabalho pela sua postura, pelo seu comportamento, sem que você precise abrir a boca para falar de Jesus. É incrível, né? Que discernimento, que sabedoria, né? É coisa de Deus mesmo, né? Dentro de você. Não foi à toa que Deus te pegou lá, novinha, com 9 anos, né, Raquel? muito Muito novinha, lindo, né? testemunho maravilhoso. Tá vendo? Tá vendo só você que tá aí comendo? Às vezes está sem saber o que fazer, como falar pro seu amigo, ou dentro do seu ambiente de trabalho, tem um momento certo. Tem a hora oportuna, ou pode também não ter um jeito de você falar, mas você pode testemunhar, né? Com o seu jeitinho dócil, né? Com a paciência, né? Com os frutos que você acabou de falar aí. Muito bem. Nós temos uma outra pergunta aqui. Baseado... Quer que eu faça a terceira? Tá longa? Pode fazer. Baseada no versículo de Colossenses 3:23, existe um versículo bíblico que diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Então, a gente quer que você fale com a gente, dentro do seu testemunho, como é que é isso? Como é que coloca isso em prática? Fazer tudo na nossa vida, todas as áreas, tudo que a gente fizer, dá para fazer isso, né? Colocar isso como se fosse para Deus, para o Senhor. Como abordar em aula temas que não seguem os ensinamentos bíblicos e que têm assumido uma obrigatoriedade atualmente, né? Temas que têm estado até, através de leis, né? Tem sido obrigatório tratar desses temas na sala de aula. Então, vou dar um exemplo para as pessoas entenderem melhor, né? A obrigatoriedade de falar sobre a cultura africana. E dentro da cultura africana tem as religiões, né, de matriz africana. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Um outro assunto também que está sendo muito abordado nas escolas, né, é um novo formato de família, em que existe uma possibilidade de relacionamentos homoafetivos. Então, esses dois exemplos que foram abordados aqui estão fora dos princípios bíblicos, né? Como é que age diante disso, né? Como é que vai servir a Deus em tudo com essa demanda do mundo em que a gente vive? Como é que é isso, Raíssa? É obrigatório, né? Que É se obrigatório torna- por lei. E aí? Sim, foi o que a gente falou sobre a questão da lei, né? Obrigatoriamente, dentro da minha sala de aula, eu preciso trabalhar, né, essas questões da cultura afro-brasileira, né? Eu preciso trabalhar isso também. Transmitir. Também sobre a questão dos povos indígenas, eu preciso trabalhar isso dentro de sala de aula. É uma lei que me diz que eu tenho que fazer isso, né? Eu tô até participando de um curso que fala sobre essas questões étnico-raciais dentro da rede. E é importante nós, enquanto cristãos, não recuarmos. A gente ocupar esses lugares. Isso. Para a gente saber sobre o que está sendo falado,
né? O que está acontecendo dentro ali do visão, território interessante. que eu trabalho, né? Então, a minha diretora, ela me inscreveu nesse curso e eu estou participando desse curso, né? Justamente para a gente abrir a nossa visão. Eu preciso, dentro da minha sala, falar de uma política antirracista. Eu preciso, dentro da minha sala de aula, lidar com esses conflitos que eles existem, porque a nossa sociedade é racista e a nossa sociedade tem essas questões. Eu preciso trabalhar a cultura, né, africana, eu preciso trabalhar. Mas eu preciso compreender que eu também tenho princípios bíblicos. E aí, como é que a gente consegue fazer essas questões? Pra não chocar. Isso. Então, Isso. como é que eu Trazer faço? confusão para o Isso. próprio aluno. Eu trabalho com crianças Aluna. bem pequenas, então a gente trabalha muito sobre a questão lúdica, né? Sobre contações de histórias, dramatizações, que são coisas voltadas para a criança, porque a criança aprende muito na questão do brincar, né? E dentro dessa questão aí, dessa temática que eu preciso abordar dentro da minha sala, eu utilizo de livros. Atualmente existem muitos livros que são voltados para essa temática e que falam das religiões de matriz africana. Muitos livros infantis que falam, tá? Que estão no acervo da escola, né? Mas eu, enquanto pedagoga, enquanto domínio ali na minha sala de aula, eu posso escolher os livros que eu vou trabalhar. Fazer uma seleção. Então, existem livros que falam sobre o tipo de cabelo. A identidade, né? Exatamente, sobre a identidade da criança. Porque eu acho que o mais importante é elas terem firmes dentro dela quem elas são e terem essa visão de representatividade. Então, a gente conseguiu comprar bonecas pretas para nossa sala de aula. Entendeu? Não ter só as bonecas brancas para as crianças brancas se identificarem, mas as meninas pretas também se identificarem, né? Livros, né, que falam sobre essa questão do cabelo para elas se aceitarem. Isso. Tanto as meninas quanto os meninos se aceitarem como são, que são valiosos como são. E isso também é uma questão bíblica, né? Se valorizar, Deus né? criou a todos com as suas características próprias, né? Exatamente. Então, Muito assim, bom. intrinsecamente, a gente vai ensinando para essas crianças, né, que elas são importantes como elas são, né? Também tem a questão dos autores. Os autores da literatura, os autores que fizeram a diferença na nossa história e que a gente pode... Autores pretos que fizeram a diferença que a gente também pode trabalhar com as crianças em sala de aula, que não precisam ser figuras da religião matriz africana. Então, a gente consegue ter esse jogo de cintura pra gente... Até porque dentro da minha sala tem uma diversidade de religiões. Isso. Eu não vou ter... de uma, você vai estar... Tá negando a outra, tá Tem que ser Exatamente. cometendo um respeitadas crime com a todas. outra. Exatamente. E a gente, por lei, nem pode. É. Então, podem ter crianças na minha sala que eu não tenho conhecimento, mas podem ter crianças na minha sala que são evangélicas, né? E podem ter crianças que também são de religiões de matriz africana, né? Então, quando a gente pega um tema e a gente trabalha a questão cultural e a gente trabalha essa questão de identidade, representatividade, né? A gente consegue trazer um tema que é importante, que precisa ser trabalhado por lei e que a gente entende que é importante ser trabalhado, né? De forma que a gente não entra na questão religiosa. Não entre nas questões Que legal, religiosas. né? Já sei que eu tenho acompanhado e sei que você é a professora, né? Que tem um jeito muito especial de dar aula, né? Raquel de andou dentro. E assim, você tem... você cria formas bem diferenciadas, né? Para poder transmitir a coisa para as crianças. Eu acho assim... Didáticas. Mecanismos bem diferentes, ferramentas diferentes. Então, é muito legal, porque eu acho que o Brasil inteiro precisa disso, né? Porque a pessoa ser aquela pessoa que é repetitiva, né? Que só copia, ou que só faz aquilo mecanizado, não vai dar um ensino de qualidade, né? Você consegue, eu já percebi que você consegue. Eu até vou falar depois, né? Muito bem. Não, dando continuidade aqui, só um instantinho ainda nessa não terminou, pergunta. não, tá certo. Quando fala, né, que em tudo que nós fizermos, né, a gente deve
fazer como se fosse para Deus, você falou também dos povos indígenas, né? Que também fazem parte aí desse conteúdo que precisa ser apresentado para as crianças. E a gente sabe que alguns povos indígenas, né, também tem até a prática do canibalismo, né, tem práticas de adoração a determinados seres. Como é que você lida com tudo isso, ainda dentro dessa temática? Sim. Há 2 anos atrás, a gente trabalhou o tema Brasilidade no nosso projeto anual, né, político anual. E a gente trabalhou muito essa questão dos indígenas. Como é que a gente fez com as crianças? A gente trouxe frutas, a gente trouxe falas que a gente utiliza hoje no nosso cotidiano, que são parte do tupi, né? A gente trouxe... Uma outra abordagem, né? Isso, livros, músicas, né? A gente trouxe também a questão dos portugueses, a questão da história, quando vieram para cá, quem descobriu o Brasil. Então, a gente trouxe toda essa abordagem e trabalhou essas coisas com as crianças dessa forma, né? De forma que a gente não entre por essa questão religiosa também. E a gente tem muitas coisas da cultura dos povos indígenas que são super importantes que a gente pode trabalhar. Hoje, nas nossas escolas, a gente não trabalha mais as datas comemorativas, né? E mais pra frente eu vou explicar o porquê desse motivo, né? Então, a gente pode trabalhar, trazer essas questões durante o ano, sem que precise de uma data específica para que a gente trabalhe essas questões, né? E foi muito interessante porque uma colega minha trouxe aquela frutinha que solta tinta. Esqueci o nome da frutinha. Urucum. Urucum. A gente trouxe urucum para a escola, as crianças puderam manusear o urucum, elas puderam fazer tinta com urucum, então fazer pinturas com urucum. Então, tudo voltado para a cultura dos povos indígenas, né? Que eles pudessem explorar também a questão do como os indígenas eram e como os indígenas são hoje. As transformações, né? Isso. Na cultura indígena. A gente tem indígena médico, a gente tem indígena advogado, deputado, né? Sim. Hoje no curso a gente até estava falando sobre essa questão das crianças saírem pintadas de índio e que um dos indígenas citados hoje lá no curso falou que às vezes ele se sente ofendido porque as crianças saíram com uma pintura que a professora achou e ele falou que era uma pintura voltada para o luto, que eles utilizam na cultura deles para o luto. Por ignorância, né, da professora, não sabe Exatamente. Tipo de pintura. Então, a gente tenta... conhecimento mesmo. Exatamente. A gente tenta trazer para essas questões e enriquecer aquela criança para saber quem são os povos indígenas, né? O conhecimento mesmo. Os povos originários da sua própria cultura, né? Da nossa cultura brasileira. Isso, e a gente não precisa entrar na questão religiosa para que a gente possa gerar conhecimento na vida dessas crianças. Então, você sempre vai continuar ainda na pergunta? É só um detalhe, você sempre, então, cria mecanismos, pelo que a gente tem que tá entendendo aqui, você cria sempre um mecanismo para falar daquilo sem falar de uma forma que vai ir para o campo da religião, né? Sim. Para não agredir ninguém, né? Nenhum nem outro, né? Dentro da sala de aula. Exatamente. Isso é muito importante, muito bom. E cumprir também, porque tem uma metodologia, né? De aula, né? Não Sim. tem que cumprir aquilo que... É o MEC, né? Que orienta, não é? Sim, que a gente tem um determina. currículo Bases também. curriculares, né? As bases curriculares. Secretaria Educacional, não sei como é que é Sim. agora, né? Meu tempo era MEC. Muito bem, vai lá, Raquel. Então, a gente observa, né, em todo esse seu depoimento, um cuidado muito grande, né, em fazer o seu trabalho bem feito, cumprindo, né, como a gente acabou de ver, todas as determinações curriculares, mas sem ferir os princípios bíblicos nos quais, né, nós, como cristãos, acreditamos. E uma última coisa que eu queria perguntar, ainda dentro dessa temática, como que você aborda essa nova formação familiar que nós temos visto, né? Temos visto famílias que não seguem mais aquela formação tradicional, né? Do homem com uma mulher, o pai, a mãe e os filhos. A gente vê os relacionamentos homoafetivos e a gente sabe que, assim, segundo os ensinamentos bíblicos, a família ela tem um modelo único, né? Que é homem se relacionando com mulher, formando uma família, formando um casal, e desse relacionamento vêm os filhos.
Mas eu queria saber como é que isso é abordado, então, no seu trabalho. Então, lá no meu trabalho, as turmas, né? As famílias lá ainda são no modelo tradicional. A gente não tem nenhuma família lá que esteja composta por 2 mulheres ou por 2 homens, né? Nesse formato de família que está latente na nossa atualidade hoje. Isso. Né? Então, a gente também, enquanto cristão, a gente não pode fechar os nossos olhos para isso. Né? Até para quem tem criança em casa hoje. Né? A gente não pode pegar a criança, colocá-la numa bolha... Isso. E esconder ela Dos problemas. de como a realidade está realidade. da sociedade. A gente precisa instruir a criança, né? Ensinar a criança, ó. A sociedade, ela tá mostrando essa realidade de família. Mas, biblicamente, o que a gente acredita é diferente, né? Como eu, no meu ambiente de trabalho, eu não posso falar sobre isso, Não né? pode. A gente não tem nenhum documento, nenhuma cartilha, nada que instrua a gente a falar sobre essas questões em sala de aula. Mas como é algo, né, que está latente na nossa Subliminar sociedade, também. chega para nós, né, numa rodinha, numa conversa, Isso. e que aí a gente precisa abordar. Na creche onde eu trabalho, existem vários livros que falam... Eu utilizo muito livro nas minhas aulas com as crianças. Existem vários livros que falam sobre família, né? E existem livros hoje que já falam sobre o novo formato de família, né? Até sobre a questão da adoção também. Existem livros hoje que falam sobre isso, né? Então, também tem essa questão de você selecionar dentro da realidade que você tem. Porque hoje não é uma realidade minha dentro da minha sala de aula. Graças a Famílias que sejam dessa forma. Por enquanto, né, Raíssa? Por enquanto. E aí tem aquela questão da gente também pedir discernimento ao Senhor Muito de bom. como fazer, Sim. né? Apareceu a situação de você entrar num banheiro do trabalho e você clamar e orar a Deus, ó, não sei o que fazer assim. Me ajuda. Agora, me ajuda, como vou fazer? Que lindo. Me ilumina no meu planejamento, né? É o que a gente falou sobre fazer tudo para o Senhor. É verdade. Então, é assim que a gente faz tudo para o Senhor, né? Então, lá na creche, a gente não comemora datas comemorativas, né? Dia dos Pais, Dia das Mães. Dia dos Pais, Dia das Mães. Por quê? Porque existe hoje um novo formato de família, então as escolas não estão se podem adaptando a mais. isso. Então, o que a gente trabalha na nossa escola? O dia da família ou o dia de quem cuida de mim. Porque aí é um dia especial em que a família vai na escola, em que a gente faz atividades com as famílias, tem apresentação, tem lembrancinhas, as famílias estão em contato com a Já é um escola. modelo novo, Tem né? lanche, já é um modelo novo em que as escolas estão se adaptando justamente para esse formato Pra novo. aceitar todo o formato, o novo e o Isso. velho. Como dentro do meu contexto ali de turma e de escola, né, que eu trabalho, não tem, então a gente fala da família que a gente tem. Tá. Dentro do contexto. Entendi. Então, na última festa da família, eu fiz dinâmica para as mães reconhecerem o sorriso dos filhos, né? A gente fez atividade lá. Sempre com dinâmica mecanismo novo. Exatamente. Sempre estratégia. Porque nova. as mães às vezes querem, as famílias às vezes querem algo diferente, que não seja só uma apresentação. Então a gente tenta inovar um pouco, né? Então, quanto a essa situação, tem sido muito tranquilo, porque não é uma realidade minha hoje dentro do meu trabalho, entendeu? E aí a gente faz a festa da família, faz cartaz de família, né? Falando sobre a família, a importância da família, traz livros, né? Faz atividades com as crianças voltada para essas questões. Que as famílias são diversas, mas dentro dali da minha realidade já é uma realidade mais tradicional mesmo. E eu penso o seguinte, né, Raíssa, que independente da família que os alunos tenham, nós como cristãos, né, como você falou, em algumas situações nós vamos ser a única Bíblia que a pessoa vai ler. Exato. Então, se nós somos essa única Bíblia, nós temos que apresentar as verdades bíblicas para as pessoas. Então, Sim. independente da família que eles tenham, eu acho que os professores cristãos, né, no caso, precisam apresentar o modelo tradicional, que é o modelo da Bíblia. Por quê? Sim. Porque essas crianças vão crescer, né? Essas crianças, provavelmente, cada uma vai escolher o seu companheiro, a sua companheira. Então, mesmo que ela não tenha isso em casa,
né? De repente a mãe é sozinha, né? O pai não assumiu a família, mesmo que ela não more com uma outra mulher, mas às vezes ela está sozinha. Mas ela tem que entender que existe esse modelo, que é um Sim. modelo bom, né? E que ela pode procurar, ela pode ter essa caminhada no sentido de ela encontrar, né, esse par, esse companheiro dentro dessa família tradicional e formar a sua família nesse modelo. Porque né? a tendência é esse modelo ser esquecido. Pois é. Então, nós como cristãos temos que reafirmar, nós como né? cristãos, a gente precisa É isso. reafirmar e falar que existe um modelo tradicional da família também. Uhum. E que é bom, Exatamente. que dá certo, para que elas tenham esse objetivo, né? Que elas cresçam nessa busca, né? Nessa procura e formem as suas famílias. Sim. Né? Então, acho que isso também tem a ver com essa coisa de a gente fazer tudo, né? Como se fosse para o Senhor. Até porque é um modelo tradicional, mas não é só evangélico. Não, né? A mulher e o homem que se casam e formam uma família é um modelo nacional. Exatamente. Antigo, mais antigo, né? Uhum. Agora, houve as mudanças, tá bem. Mas você, quando fala, se você não citar a Bíblia, não citar, né, a palavra de Deus como regra desse formato, você está falando apenas de um modelo que deu certo, que sempre deu certo e que gerava família. E que acabava construindo a família. Marido e a mulher construíam a família. Muito bem. Acabou? Essa pergunta foi longa, hein? Foi uma das mais longas, Mas a gente tem Mas tempo. você tá de parabéns. A gente tem tempo. Você criou um perfil profissional no Instagram, e que eu admirei bastante. Assisti já umas 2 vezes. Fiquei encantada a forma de você lidar com as crianças e de ensinar. Qual é o seu objetivo com essa ferramenta inovadora que você tem no Instagram? Conta como que surgiu a ideia. E o alcance também, né? Tudo. Hein, Raquel? E o alcance que você está Isso. tendo também, porque você está tendo muita visibilidade, menina. É Vamos verdade. lá, conta aí. Eu tive uma experiência com Deus em relação ao meu trabalho, né? Um pouco depois, quando eu entrei na prefeitura, né? Porque quando a gente entra na rede pública, a gente tende a querer relaxar. Eu tô aqui na rede pública. Se acomodar. Vou Tem uma fazer- segurança, né? Vou fazer só o que me O cabe, básico. o básico, tá tudo certo. Eu não vou ter problema com isso, né? E aí Deus falou comigo Mas exatamente não a esse Raíssa, versículo. né? Deus falou comigo exatamente esse versículo. Olha. Que tudo o que você deve fazer, que seja pra mim. Que Que seja bênção. como se fosse para o Pra Senhor. Ele. Né? E quando Deus falou comigo sobre esse versículo, uma chave virou em mim. Né? E aí eu comecei realmente a melhorar ainda mais a minha prática dentro de sala de aula. Né? Então, se não tinha material e eu precisasse comprar algum material para fazer alguma atividade, eu compraria, né? Então, assim, não é porque, eu tenho mais dinheiro. Não, é porque eu queria que a minha prática fosse algo que fizesse Diferente. sentido para aquelas crianças. Que fizesse, entendeu? Que desse um sentido na vida delas, né? E aí, foi quando eu criei o Instagram. Porque no período de pandemia, os pais Então foi ficaram nesse período, né? desesperados porque estavam com as crianças presas dentro de casa, sem ter o que fazer, né? E aí... E sem a ajuda de um profissional. Exatamente. E foi o período que o professor precisou se reinventar. Começar a criar aulas online, porque obrigatoriamente... Eu, por exemplo, precisava mandar vídeos diários para que os pais fizessem atividades com as crianças. E no início eu não estava tendo um retorno dos responsáveis em relação a isso. Deles fazerem, deles não fazerem. E aí eu sugeri no grupo em que a diretora me colocasse no grupo dos pais. Para que eu fosse esse incentivo para os pais. Para que eu explicasse para eles o porquê que eles deveriam fazer as atividades, ou ensinar um meio diferente com o que eles tinham em casa. A ideia era essa, propor atividades com materiais que eles tinham em casa. Então, Sim. no início, se você olhar lá no meu perfil, tem muitas atividades com material reciclado, que era para que os pais não precisassem ter tanto trabalho, não achassem que fosse uma coisa tão difícil e que eles pudessem, de alguma forma, estar dando continuidade a esse ensino aos filhos em casa. Então, eu pedi para me colocassem no grupo, né? Houve algumas oposições, né? Porque, vai ser o seu número pessoal,
A prefeitura não te forneceu um número, você vai botar o teu número pessoal pra mãe ficar falando com você. Eu falei, não, eu quero. Porque foi nesse período em que Deus já estava ministrando o meu coração. Que Que lindo, é. E aí, foi, assim, das turmas, assim, a minha turma foi uma turma muito participativa. Porque eu sempre estava lá mandando uma mensagem para os pais. Não vamos desistir, não. Faz atividade com as crianças. Você estimulou, Estão né? com alguma dúvida? Como é que foi hoje? Como é que eles acordaram hoje? Então, é uma forma de você ter essa proximidade com os pais e incentivá-los a fazer. E aí, eu criei o Instagram. Porque eram vídeos que eu já gravava, atividades que eu já fazia para a escola. Eu falei, por quê não colocar essas atividades no Instagram para Disponibilizar outros pais? Isso, e outros professores. E outros professores. Muitos Muito estavam com bom. muita dificuldade Aham. dessa área, né, tecnológica. E aí, de início, eu fiz para isso. E aí, dei continuidade, passou a pandemia, continuei postando minhas atividades diárias, dando dicas ali, e acabou ficando mais para os professores, porque mais professores começaram a me seguir, né? E o Instagram tem sido uma grande ferramenta Não, e você de tem propagar muitos conhecimento ali. seguidores também, né? Sim, sim, Que eles Deus estão tem chegando. honrado, né? É muito lindo. Eu fiquei admirada de ver o seu formato, né? O que você conseguiu desenvolver. Como conseguiu? Só Deus mesmo, né? São inspirações do Espírito Santo mesmo, né? Para a vida da gente. Por isso, você deve entender que existe o Espírito Santo, que é o que nos orienta. A palavra de Deus também nos ensina muito, ela educa, ela disciplina, ela inspira, transforma, né? Que é muito importante isso também. O cristão, ele tem que estar buscando os dons do Espírito Santo, porque é nessa busca aí que você vai tendo entendimento para executar um bom trabalho. Olha, eu oro pelo meu trabalho o tempo todo. Tudo que eu vou fazer, Senhor, me ajuda. Senhor, Espírito Santo me dá sabedoria, porque se você não fizer assim, você não vai conseguir fazer. Você pode até fazer, mas não vai fazer com a qualidade que você, né, que as pessoas... Você não entrega da forma que você não entregaria, da forma que você está entregando, né? Porque é muito bom, cara. Raíssa, fala sério, né? Continua, amiga, porque é bom demais. Nós temos um Deus Todo tão pai, criativo, e né? o pai que tem um filho, Nos ou uma inspira. filha, uma criança nas tuas mãos, vai ficar tão agradecido, né, não, Sim. Raquel? Eu iria, poxa, minha filha, te agradecer o tempo inteiro, porque é uma bênção, né? Muito Eu fico vendo, né, como você tem conseguido colocar esse seu propósito em prática, né, como você Verdade. falou, né, da sua profissão, a escolha da sua profissão. Então, você entendeu que isso seria, né, uma ferramenta, seria um caminho para você abençoar pessoas, né, para você trazer esses princípios bíblicos para pessoas. E aí muitas pessoas pensam assim, mas até as redes sociais, até isso eu tenho que apresentar para Deus. Então, Tudo, esse é o né? tema do nosso programa, né? Tudo que você fizer, que seja para o para Senhor. Então, o nós já Senhor. abordamos duas coisas aqui, né? Que foi a vida profissional, a sua escolha, a sua prática, né? E até mesmo uma rede social. Verdade. Você poder usar isso Como né? ferramenta. Como né, ferramenta pra ajudar para pessoas. colocar os princípios bíblicos de Deus, né? Eu queria que você falasse só mais um pouquinho antes da gente passar para outra pergunta. Como que esses princípios bíblicos como você consegue colocar, como você consegue inserir nessas atividades que você tem sugerido pelo Instagram, nessas atividades que você tem colocado para ajudar outros profissionais, outras professoras? Você tem alguma experiência assim, específica sobre isso? Então, a experiência que eu tenho tido com o Instagram além dessa questão da criatividade que eu falei, que Deus Você é muito buscou em Deus, criativo, né? Ele nos faz criativo também, né? É Então, verdade. eu vejo muito de Deus Inspira, né? que ele nos inspira e ele vai nos direcionando. Faz desse jeito, faz dessa forma, né? E aí a gente consegue perceber a questão da visibilidade. Então, a gente recebe comentários de outras professoras. Cara, muito obrigado, você está me ajudando muito. Sabe, os planejamentos que eu posto, os planejamentos no perfil, os planejamentos que você está compartilhando tá me ajudando muito na minha prática. Muito obrigada. Então, a gente vê no dia a dia a mão de Deus, Sim. que de certa forma a gente está abençoando outras vidas com a nossa prática profissional. Então, dentro do Instagram, isso tem acontecido muito
E eu tenho recebido esse feedback de outras professoras que me chamam no privado e me falam, né? E agradecem por essa ajuda, né? Muitas professoras que acabaram de sair da faculdade, não tem muito jeito, me chamam no privado e eu tenho toda a paciência de explicar, de falar, de dar dicas. Quantas vezes eu já fiz isso, sabe? E não é por algo que você queira receber em troca, mas é para você estar compartilhando o conhecimento que você já tem, né? E isso também é uma forma de você estar abençoando outras pessoas, Mas né? sabe por quê, Raíssa? É porque eu penso assim, nós que temos essa disposição, né, de fazer a obra do Senhor, que tá querendo viver dentro do centro da vontade de Deus, a gente tá buscando o propósito dele. Sempre você está buscando, tá fazendo tudo aquilo que está dentro do propósito dele. Então, você não sabe, ele te preparou para fazer esse trabalho, porque ele tem o A, o B, o C para ele alcançar, ou para ele, né, tá vendo aquela criança ali, ele sabe, a gente, né, no conhecimento dele, ele sabe qual é o pai que está precisando, a mãe que precisa que você cuide dos filhos dela, e dele, né, ou dela. Então, é muito legal, porque o propósito de Deus, ele é muito certo, muito correto, muito oportuno, né? Então, tudo acaba dando certo. Acaba que ele vai fazendo, ele vai unindo, vai juntando. É uma coisa assim, é uma engenharia maravilhosa, né? O propósito de Deus. Todo ele. Então é bom a gente estar justamente buscando fazer a vontade dentro do propósito de Deus todo dia, porque vai dar certo, sempre dá. Ele vai dando estratégia, ele vai dando sabedoria, vai dando conhecimento para você, ele mesmo vai falando contigo, né? Com certeza. E outra coisa, nos stories eu geralmente tento compartilhar o meu dia a dia. Então, os meus seguidores que estão me acompanhando nos stories, se eu for para a igreja no domingo, ou às vezes eu posto foto do quadro da escola bíblica dominical. Se eu estiver fazendo alguma leitura bíblica e eu tiver compartilhar, eu vou compartilhar, entendeu? Porque eu compartilho minha vida cotidiana, o meu dia a dia, quem eu sou, para onde eu tô indo, o que eu estou fazendo. Sim. Porque isso conecta com o seguidor, né? Sim. Então, vai dando se essa é a minha fé, a minha fé ela vai ser publicada ali com as pessoas. Exatamente. Que você cuida. Eu não publico no feed porque o meu Instagram não é voltado para essa questão, é mais para a questão educacional. Mas nos meus stories eu não nego a minha fé. Ali eu publico a minha fé. A pessoa pode até não ser cristã, mas ela gostaria de confiar seu filho ou sua filha a uma pessoa que tem prática cristã, que vai apresentar algo de qualidade. Isso aí, vai dar um bom ensinamento. Né? Um ensino de qualidade. E eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, né, que você coloca, né, os seus stories quando você está na igreja, dando aquela ideia integral, né, como é a Raíssa na totalidade, dia a dia. Na totalidade, em todas as áreas da sua realidade, vida. né? Na realidade. E aí eu fico pensando em algo que nós estávamos conversando um pouquinho antes do programa, né? Que algumas pessoas cristãs têm essa dificuldade, né? Tem, digamos que, uma vida compartimentada. Então, aos domingos eu tô lá na igreja, eu vou louvar o Senhor, vou estudar a palavra e tal, mas durante a semana no meu local de trabalho já ninguém precisa saber. Exatamente, né? A gente até separa, fica brincando que é agente secreto, né? Agente secreto do reino de Deus. Separa, ninguém sabe que eu sou cristã, ninguém sabe que eu faço parte do reino de Deus. Tem vergonha, né? Então eu vi claramente, né, diante desse seu depoimento, que o quanto é importante, né, que os cristãos tenham essa postura, né? Exato. De serem íntegros. Em qualquer ambiente onde ele estiver, ele continua sendo cristão. Ele continua sendo essa Bíblia que as pessoas vão ler. Ele continua sendo aquela pessoa que segue os mesmos princípios. Ele não pode mudar, né, os seus princípios de acordo com o ambiente onde ele está. Mas aí até eu dou um conselho a esse cristão, essa cristã, ver a sua fé, né? Porque tá precisando dar uma revisãozinha. Fala comigo, Deus. Fala. Tem que dar uma paradinha e dar uma olhada, porque é importante, que às vezes você não tá bem lendo a carta, tá lendo o anúncio de cabeça para baixo, não tá lendo o anúncio bíblico certinho, né? Rever mesmo, porque às vezes você não se dá conta, mas você não está bem na orientação de Deus, não está bem no caminho, não está bem no agrado de Deus. Então, presta atenção. Você que está nos ouvindo, o que ela falou é muito importante, porque às vezes você está tendo um comportamento desse, se você estiver agindo dessa forma, volta atrás no primeiro amor,
busca lá o primeiro amor, porque alguma coisa está acontecendo de errado. Porque o cristão genuíno, ele não tem vergonha nem de ter a palavra nos lábios para falar a hora que precisa, ou até fora de tempo, e não tem vergonha de ir para o culto, não tem vergonha de carregar uma Bíblia. Isso. Não pode, não tem. Agora, se tem alguma coisa errada. Isso é bom falar, esse programa é para isso. Muito bem, temos uma outra pergunta aqui. Sua realidade de trabalho é com crianças de comunidades desfavorecidas, criança desfavorecida, né? Que residem em comunidade, né? Como você cita no seu trabalho com elas? No sentido da construção de um futuro melhor. Pois é, eu lido com comunidade também, sei como é bem complexo, né? E tem que ter um jeito bem especial para lidar mesmo, porque cada criança não é nem só porque está na comunidade, mas geralmente, por estar na comunidade, às vezes tem uma condição mais difícil e tudo, e tem muitos problemas, né? Cada situação, como é que você lida com isso? Como é que você consegue desenvolver? Eu trabalho na comunidade, né? E eu sempre trabalhei em comunidade. As pessoas Seu até ministério. brincam comigo que falam que a comunidade me escolheu. Porque eu comecei a lecionar numa escola na comunidade, lá no Pavãozinho, em Copacabana. Depois eu trabalhei um tempo no 18 e agora eu tô em Piedade ali na comunidade, né? E as nossas crianças ali realmente são crianças que, muitas, né, só comem na escola, né? Então, é uma realidade, é um fato que a gente não pode fechar os nossos olhos para essa realidade, né? Então, eu, enquanto educadora, eu tento fazer o meu melhor com aquelas crianças, né? Porque é uma oportunidade da gente fazer com que aquelas crianças tenham uma nova visão, né? Que elas compreendam que elas podem sonhar. Acreditar Que elas no futuro. compreendam Esse é o ponto. que elas podem fazer diferente. E que elas podem ser o que elas quiserem em relação à profissão. Isso, Que elas não tem podem limite, ser, né? que não tem limite, né? Então, a gente tenta muito fazer lá na escola, né? A gente já fez passeios, a gente fez passeio pro Bioparque, a gente fez passeio pro Aquarrio, para tirar elas daquele ambiente, para que elas conheçam novos ambientes. E bem acreditar no futuro. Exatamente. E dentro da sala de aula, a gente estimula, mesmo eles sendo muito pequenos, e a gente percebe a importância da formação das crianças. A gente não pode negligenciar isso, né? Que talvez seja muito mais importante, eu digo que é muito mais importante que uma faculdade. A formação de uma criança, né? Os meus alunos têm 4 anos, eles estão em processo de formação, né? Então, isso é muito importante. A primeira infância é a base. Né? E a educação infantil, ela é a base. E a gente precisa falar sobre isso, né? Não é só um lugar de depósito de crianças ou um lugar em que a criança vai... mas ela tá indo para brincar o dia todo. Brincadeira é coisa séria. Isso. Então, dentro das nossas práticas de brincadeira, de ludicidade... a gente está ensinando muita coisa, né? A gente está tratando de assuntos muito sérios, né? E que nas definir, rodinhas, né, a criança no futuro, né? Sim. Vai definir. E falando de sonhos, agora a gente está com um projeto lá na nossa creche, que é o projeto Vila Sésamo, da prefeitura, que fala... Eu lembro de Vila Lembra? Sésamo. Me entreguei fala agora, sobre... E o Vila Sésamo fala sobre a questão financeira, né? E ele é todo pedagógico e voltado para essa área da questão financeira, mas a gente primeiro constrói um sonho coletivo das crianças, o quanto eles querem, um sonho que eles querem alcançar coletivamente, enquanto turma. Os sonhos individuais de cada criança. O sonho dos pais. Bacana. E aí a gente vai montar uma árvore dos sonhos. Então lá vai ter o sonho das crianças, os sonhos dos pais. Eles vão visualizar, né? Exatamente. A gente até fez uma reunião com os pais. A gente viu pais que querem fazer medicina, Que pais bacana, que querem fazer gente, enfermagem. que lindo, né? Então Que a gente maravilha. vê
essa máquina de sonhos que pode acontecer quando a gente estuda, quando a gente corre atrás. Acredita, e que né? há essa possibilidade para essas crianças, né? Mesmo residindo em uma comunidade, né? Mesmo talvez a situação familiar delas não sendo tão favoráveis, né? Então a gente tenta estimular isso com as nossas crianças e a gente está fazendo esse projeto, né? Que lindo. Estimulando isso. Um aluno meu falou para ele que o sonho dele era levar um livro para casa para a irmã dele ler para ele. Poxa, olha que sonho fácil da gente alcançar, linda, né? A gente promover que ele leve para casa um livro para que a irmã possa contar para ele uma história. E esse sonho né? é uma semente, né? Porque a gente sabe que através da leitura, da Exato. literatura, é que a gente adquire o conhecimento. Exato. É Né? verdade. Então é uma semente muito linda e muito promissora. Mas eu Isso. ainda tenho uma pergunta para você, porque eu observo muito você lá na igreja, né? E Raquel, ela faz um trabalho, você sabe, né? Com os adolescentes, né? Muito, né? Adolescentes, né? A tua turma, né? Sim. Incrível, né? Você resgata, você acolhe. Fala um pouquinho disso, que é muito importante, viu? Porque a igreja tem os departamentos, né? Infantil, adolescente, juniores, mocidade, né? Terceira idade, né? Enfim, né? Terceira Fala com a idade, gente aí um horas. pouquinho. Eu estou como conselheira dos adolescentes lá na Igreja do Encantado, né? A minha adolescência foi maravilhosa na Igreja do Encantado, Que né? bom. E a gente, por ter tido tantas experiências na nossa adolescência e por isso ter marcado tanto a gente, né? Você quer reproduzir na vida desses meninos. Tanto eu como a e Daiane, meninas. que tem trabalhado Que comigo. legal. Inclusive, Daiane se converteu numa temporada de Ai, férias. que legal. Que Então, trabalho assim, maravilhoso. é um trabalho que precisa ser dado continuidade. A gente vê a importância da gente realizar esse trabalho com os nossos adolescentes, né? Semana passada você estava até falando sobre a palavra lá que eu estava dando com eles, né? A gente tenta voltar eles para a palavra. A gente tem também a parte do lazer, né? Estamos organizando uma temporada de férias aí para adolescentes. Faz a propaganda da igreja. Chama o por pessoal, favor. Raíssa. Faz a chamada Dia aí pra 23 a temporada de 28 de, adolescentes. de julho, uma semana inteira voltada para os nossos adolescentes, né? Com palavra, com lazer, essa imersão total com eles, né? E semana passada eu estava fazendo esse trabalho com eles de célula, né? E aí a gente estava até conversando sobre o método, né? E aí a nossa profissão, ela também ajuda nessas questões, né? Muito. Os nossos adolescentes hoje estão voltados totalmente para a tecnologia, né? Esse contato pessoal com as pessoas, ele foi muito negligenciado. Então, para eles escrevem uma mensagem, dificilmente até eles gravam um áudio. Então, a tecnologia, ela tá muito presente na vida do adolescente. Semana passada eu fiz uma reunião com eles de célula lá e a palavra, eu pedi para cada um estudar um versículo que eu separei para juntar os versículos e montar uma palavra, né? E lá na hora eu montei uma mesa de papel craft para que durante a palavra, ao invés deles ficarem no celular, eles pudessem estar Escrever. desenhando, escrevendo bacana. sobre o que eles estavam ouvindo. Então a legal. gente fez um painel maravilhoso lá. Imagina. Produziram. Ângela viu. E foi uma forma deles estarem prestando atenção, né? E pelos desenhos a gente percebeu o quanto eles foram enriquecidos pela palavra. Então a gente trabalha com os adolescentes lá na Muito igreja bacana. também, tentando buscar métodos para estar fazendo com que E é eles se tão voltem para a importante. palavra, né? E se firmem no Senhor, que essa é mais Que é importante. muito importante, porque é uma fase, né, Raquel, difícil. Sim. Difícil porque vem criança, às vezes vem porque Sim. o pai tá ali. Fora aí a influência, né? Muitas Sofre influências. muita influência, muito. E então, essa é uma fase em que eles precisam um muito momento- da aprovação do grupo. Então, às vezes, eles fazem certas coisas que eles até sabem que não é muito correto, mas para eles serem aprovados, né? É Pelo grupo do verdade. qual eles fazem parte. E Então, ter amigos na casa do Senhor faz muita diferença. Total. Muita diferença. Então a gente tem tentado fazer com que eles, entre eles, tracem uma afinidade para que a vontade deles venha a ser estar na casa do Senhor. Né? Isso, que haja uma amizade sólida, Verdade. amadurecida. E a Igreja do né? Encantado, ela tem trazido, assim, um renovo muito grande. O Espírito Santo tem renovado bastante, né? Deus, a gente... Obrigada
pastor Fiuza. E o corpo de oficiais, né? Que a gente não pode esquecer. Os líderes, né? Da igreja. Sim. Muito bem. Nós estamos chegando no final do nosso programa. Raíssa, aproveita, já que você está, né, dando uma palavra tão linda, e já faça suas considerações finais, né? Porque a gente já está chegando no final, Raquel. Não queria, né? Mas o podcast Fala Comigo Deus vai daqui a pouco encerrar. Então, a câmera é sua aí, pode Fala aproveitar. sobre, assim, como é isso, priorizar a Jesus nas coisas que fazem parte da nossa vida, né? Deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Eu queria até deixar uma mensagem sobre o que o pastor falou no domingo, né? Ele falou sobre a questão da videira, né? Verdade. E eu estava vindo aqui no caminho, eu falei, qual a mensagem que eu posso trazer para as pessoas em que possa enriquecer as pessoas, né? E o nosso Deus é a videira e nós somos os ramos. É isso que diz lá em João 15, né? Se eu estiver nele, permanecer nele, eu vou dar muitos frutos, né? Então, o Senhor Deus, ele espera que a gente venha dar frutos. Não importa aonde a gente esteja plantado, né? Seja na igreja, foi como ela disse, não tem como a gente separar a nossa vida da igreja com a nossa vida profissional. Tem mesmo. Né? Nós somos cidadãos dos céus aqui, né? Embaixadores do reino de Deus, raça eleita, nação santa, né? O povo de Deus aqui, né? Então a gente precisa assumir essa postura, né? E quando a gente está nele, que é a videira, nós damos frutos, e muitos frutos, né? E frutos para a vida eterna, né? É isso que diz. Em João 15 diz também, sem mim nada podeis fazer. Então, a gente reconhece, né, que, biblicamente, até no nosso trabalho, nós somos incapazes se o Senhor não estiver com a gente. Amém, Isso verdade. Em tudo que a gente venha fazer, se o Senhor não estiver nos orientando, se o Senhor não estiver à nossa frente, nós não podemos fazer nada, porque é isso que diz a palavra dele. Então, que a gente venha estar na videira, permanecer no Senhor, firmes, para que a gente venha frutificar, né? E esse fruto venha mudar outras vidas também, né? E que a gente venha estar firme no Senhor para que Ele possa ser a nossa fortaleza dia após dia, né? Porque sem Ele nada a gente pode fazer. Então, a gente pode dizer que o cristão maravilha. precisa ler bastante a palavra de Deus, que tá ali, né? Exato. Tá tudo ali pra gente aprender, né, Raquel? Sim. Muito bem. Eu aqui também agradeço a todos vocês que estão aí nos assistindo. E olha, não se esqueça, semana que vem tem mais, hein? Não deixem de assistir. Toda quarta-feira, de 12h a 1h, convida seus amigos, sua família. Olha que testemunho lindo. Gente, é gratificante, é emocionante, compensa tudo. A gente passar uma hora escutando, né, Raquel? Um testemunho tão brilhante, né? Muito bem, eu passar a palavra para a Raquel. Vai lá, Raquel. Eu também quero, né, mais uma vez, agradecer a sua presença, Raíssa. O conteúdo que você trouxe foi muito enriquecedor. Fico muito feliz de ver o mover do Espírito Santo na sua vida, ver o quanto você é comprometida com Deus e tem aplicado isso na sua vida. Então, meu coração está muito grato pela sua presença aqui com a gente. E eu quero também falar sobre as redes sociais, né, para vocês acompanharem. Deixa eu dar um recadinho. Tá, pode dar. Olha, logo mais, a culpa é da minha mãe. Não podemos esquecer do programa lindo, maravilhoso, que tem Ela não episódio espera. maravilhoso. Olha, episódio maravilhoso, gravado. Se você ainda não viu, vai lá, ó, podcast A Culpa é da Minha Mãe. Eu que vos falo, e a Aimee. Eu tenho que falar. A minha filhota, que me ajuda apresentando, né, que apresenta o programa comigo. Né, Raquel? Linda, muito lindo, linda. Não deixa não, muito bom, tá? Se inscreva no canal, dá o like e ativa o sininho. Isso aí, sempre dando like, sempre ativando o sininho para receber as notificações, tá? Então, a rede social da Ângela, particular dela, né? É @r.angelarisse. @r.angelarisse. O nosso podcast
Fala Comigo Deus Cast. Fala Comigo Deus Cast, tudo junto. Da nossa convidada. Nós temos 2 redes sociais para apresentar aqui. É, isso mesmo. A pessoal dela, que é @Raíssa Lazari. Raíssa com RH. Muito importante, tem que falar o nome todo direito, né? Lazari com Z. E a rede social profissional, né? Como nós colocamos aqui, se você quiser alguma dica profissional nesse aspecto de educação, né? Aspecto pedagógico, @professora_Rai. RHAY. Então, procure as nossas na redes. descrição, não tá? Na descrição ali? Sim, tá no lá rodapé, na nossa descrição ali do Exatamente, programa. exatamente. Você não vai saber escrever direitinho, porque vai estar ali, tá bom? Isso aí. Muito bem. Olha, eu estou muito feliz de você estar aqui, de ter passado essa hora todinha aqui conosco. Gente, é gratificante, tá? Deus falou aqui através de você. Amém. Com certeza vai ajudar muitas pessoas, seu testemunho, vai abençoar muitas vidas, né? Vamos encerrar, né? Vamos deixar a nossa convidada fazer os seus Faz aí agradecimentos. seus agradecimentos pra gente encerrar. Isso. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui, né, compartilhando um pouquinho da minha vida profissional, que muitos não conhecem, né? Agora vão conhecer. É, Depois desse agora programa... Um pouquinho da minha vida profissional, né? Um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração dentro dali da minha vida profissional, no meu trabalho, quanto a gente pode fazer a diferença, né? No nosso ambiente de trabalho e aonde a gente estiver, né, com Cristo, a gente pode fazer a diferença. Eu que agradeço essa oportunidade. Que bom. Nós é que agradecemos. E a equipe? Então, eu agradeço a equipe, né? Nosso câmera maravilhoso, técnico, né? A própria Raquel que vos fala, que estava aqui hoje como, é o meu prazer como estar minha aqui. colega. Muito bom dividir a bancada com Eu você. adoro Você também, é você é uma ótima. pessoa também... Esses conteúdos todos são dela, tá? Essas perguntas tudo é dela, tá bom? É o Espírito Santo que inspira ela mesma. Ela ora, ela jejua, ela faz tudo por esse programa. Eu quero agradecer também a Qualificar e a Rarice mais uma vez. Se você quiser, pode buscar lá nas redes sociais, né? E vem fazer parte da Qualificar e da Rarice também, tá bom? Faça um contatinho conosco que vai ajudar a manter os programas, ou os programas. E se a pessoa quiser participar do nosso programa, como é que faz? Meu bem, é só se inscrever lá, né? Como é que faz? Como é que faz, Raquel? Conta aí, Raquel. Então, entra lá no nosso Instagram e manda uma mensagem dizendo que quer participar do nosso programa. Esse programa ele está aberto justamente para essas oportunidades de testemunho, né? É um canal. Às vezes a gente fica pensando assim, mas como é que eu vou, né, falar das coisas de Deus? Para quem que eu vou falar? Aqui é mais um canal. Então, se você tiver esse interesse, entra lá no nosso Instagram e deixa uma mensagenzinha que a gente vai dar o retorno. O alcance é enorme, né? Porque tá no YouTube e vai pro mundo, né? Aonde Deus quiser levar, além fronteira, Deus vai fazer chegar o programa. Então, nós sabemos, nós temos só o papel aqui de conduzir o programa. Você vem e fala e Deus conduz para onde Ele quiser, né? Aonde Ele quiser alcançar aquele coração que está almoçando, que está triste, né? Cabisbaixo, vai alcançar. Que Deus abençoe, vamos encerrar, né, Raquel? Que Deus abençoe, obrigada a você que está aí, se inscreva, que se não inscreveu ainda, se inscreve, dá o like, ativa o sininho, ajuda a gente também, não é isso? Divulgar, porque o nosso intuito aqui é apenas divulgar a palavra de Deus, é glorificar o Senhor. Esse programa, ele foi criado apenas para glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, os feitos do Senhor aqui na terra entre nós, né? Que Deus abençoe a todos. Boa tarde, fiquem com Deus, tá bem? Tchau. Boa tarde. Tchau.